Você alonga nas suas sessões de musculação? Alonga antes, alonga depois? Nunca alongou? Fica até o final desse vídeo que hoje eu vou te dar 3 motivos para você começar a incluir os alongamentos na sua sessão de musculação para que você venha colher bons resultados nos seus treinos. A primeira coisa que nós devemos saber o primeiro motivo: se eu não tenho uma boa flexibilidade, eu também não terei uma boa amplitude nos meus movimentos. Por exemplo, a hora que eu vou fazer um agachamento, se eu apresentar, por exemplo, o posterior de coxa, essa musculatura, e minhas panturrilhas encurtadas, o que vai acontecer durante o meu movimento? Eu vou fazer um movimento parcial, dessa forma eu não terei uma boa recrutação das unidades motoras, das fibras musculares, então eu não vou estar rompendo as fibras. Outra coisa que vai acontecer comigo, quando eu tenho essa musculatura encurtada, é uma projeção do meu tronco para frente. Então a minha panturrilha, por estar encurtada, ela vai compensar o movimento com o meu tronco, já que eu não consigo fazer um movimento completo, o meu tronco vai começar a vir para frente. O que vai acontecer? Eu vou ter uma tendência a ter uma sobrecarga, um estresse excessivo na minha coluna lombar, na região lombar. Então esse já é um motivo para você ter uma boa flexibilidade, para que você venha aí ter uma boa amplitude de movimento e acionar o máximo de fibras da musculatura que você está treinando. O segundo ponto é, toda vez que eu tenho um encurtamento muscular, eu vou gerar uma inibição do meu parantagônico. Calma, vou explicar melhor. Digamos que eu tenha um encurtamento dessa musculatura. Toda musculatura ela tem um agonista e antagonista. Então, por exemplo, na hora que eu estou fazendo um trabalho aqui para contrair meu bíceps, eu estou tendo aqui um trabalho do agonista, que é o bíceps. O meu antagonista tem que relaxar, que é o meu tríceps. Trazendo isso aqui para o posterior de coxa, toda vez que eu tenho uma musculatura encurtada, eu vou ter uma inibição do meu parantagônico. Então, se eu contraio aqui o bíceps, eu tenho um encurtamento aqui, eu vou estar inibindo essa musculatura do meu quadríceps. E aí é que mora o perigo. Por quê? Se eu não tenho uma boa ativação durante o trabalho aqui de extensão, o que vai estar acontecendo? Eu vou ter uma fraqueza nos meus vastos lateral e medial, reto femoral, e o que vai estar acontecendo? Eu vou ter uma chance de estar fazendo o quê? Lateralizando a minha patela. E aí começam os problemas de condromalácia, começa a sofrer as tendinites, as bursites na própria articulação. Então esse é o segundo motivo, tá? O terceiro motivo, e não menos importante, é que toda vez que eu tenho esse desequilíbrio muscular, onde eu tenho um músculo encurtado e o outro alongado, eu vou ter uma fraqueza generalizada. Ou seja, de um lado eu tenho um músculo muito encurtado, e aí eu devo entender que quando meu músculo está encurtado, ele é fraco, ele perdeu sua capacidade de gerar força. Do outro lado aqui eu tenho também um músculo muito fraco, tá? Porque ele está alongado demais, tá? Então eu travei esse aqui demais numa posição encurtada e eu coloquei esse aqui numa posição alongada, estirada. Então os dois lados, ambos os lados, vão apresentar fraquezas. Então esse é um conceito que você deve colocar na cabeça. Se eu tenho um músculo encurtado demais, ele é fraco. E se eu tenho um músculo alongado demais, ele também é fraco. A primeira coisa que você deve entender é que você precisa saber quando alongar um músculo. E para saber quando deve alongar, eu preciso identificar se esse músculo está encurtado ou alongado demais. Porque se ele estiver muito encurtado, eu vou alongar. Se ele estiver alongado demais, eu não vou alongar, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então vamos aprender como identificar se essa musculatura está encurtada, por exemplo, aqui no caso do posterior de coxa e panturrilhas. Vou utilizar aqui um colchonete. O que você vai fazer para identificar se você apresenta encurtamento do posterior de coxa e panturrilhas? Você vai utilizar um colchonete, deixa seu corpo totalmente estendido, estende a perna. Se sua perna ficar nessa posição, aqui eu tenho aproximadamente 45 graus de flexão, porque o meu normal seria o meu quadril chegar a 90 graus. Vou puxar o short aqui para ver se vem. Olha, então aqui eu tenho um encurtamento moderado, tá? Leve, na verdade, nem moderado é. Então eu estou chegando aqui próximo a 90 graus. Um detalhe muito importante, a hora que você for fazer esse teste, repare que a perna aqui, ó, oposta, que está esticada, ela deve ficar totalmente no chão. Um detalhe muito importante,
Toda vez que você for fazer esse teste, repare a perna oposta. Você deve trazer a perna aqui de modo que a de cá fique, a perna oposta, estirada totalmente no chão. Porque acontece de ter um erro na testagem se eu consigo trazer a perna até aqui, ó, mas ó a outra, flexionando. Então aqui, ó, se eu faço isso, ó, automaticamente eu vou tender a ter menos flexibilidade. Então é um roubo, digamos assim, se eu flexionar a perna de cá, tá? Então essa perna deve ficar bem estirada. Outra coisa, aqui eu consigo identificar que eu tenho um leve encurtamento. Se ficar até aqui, ó, aqui eu tenho um encurtamento severo, então eu tenho que aplicar alongamento no meu posterior de coxa. Tem um vídeo, eu vou deixar aqui no card, de como alongar o posterior de coxa. Já a panturrilha, se eu deixar a perna, se minha perna ficar assim, apontada para cima, a ponta dos pés, é sinal que a minha panturrilha está em quê? Em flexão plantar. Então eu tenho um encurtamento aqui na musculatura, ela está contraída. Ó. Agora, se eu fico com a perna totalmente alinhada, o pé, a planta, agora eu não tenho um encurtamento de panturrilha, está normal. Outra forma também que eu geralmente observo as pessoas quando fazem, por exemplo, este exercício aqui, ó, o agachamento sumô. Quando eu observo uma pessoa executar o agachamento sumô e durante a fase negativa ela tende a fazer isso aqui, ó, aproximar os joelhos, é sinal que eu tenho o quê? Uma dominância de adutores, ou seja, essa musculatura está travada ao ponto que ela está inibindo o seu par antagônico aqui, glúteo mínimo e glúteo médio. Essa musculatura, por estar inibida, não está sendo capaz de sustentar o alinhamento mecânico. E aí eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui também é um risco para lesão. Também, a hora que eu faço o agachamento unilateral, é possível observar essa tendência, nós chamamos de valgo dinâmico, valgismo. Então você, em vez de você conseguir manter esse alinhamento, acontece isso aqui, ó. O joelho ele começa a entrar, ó, gera essa rotação interna. Então isso é um sinal também que você precisa alongar os seus adutores. Eu vou deixar uma foto aqui para você saber como alongar. Mas também vou deixar um vídeo que é melhor, porque a foto em si, ela vai te mostrar só a postura, mas você precisa saber toda a execução correta para você ficar na postura correta para ter o máximo de eficiência nesse alongamento. Tá ok? Tony, eu devo alongar antes ou depois da musculação? Neste caso aqui, se tratando de fazer esse ajuste postural, de você ter uma melhora na sua flexibilidade durante os exercícios, você deve alongar sempre antes. Agora, um detalhe que poucas pessoas sabem, e geralmente eu ensino meus alunos de consultoria, é que os alongamentos, eles devem ser executados numa ordem. Não dá para eu começar, por exemplo, a alongar o peitoral, depois já desço para alongar meu posterior. Eu preciso ter uma ordem lógica, porque o nosso corpo ele possui rotas miofaciais ao longo de todo o nosso corpo, e você precisa seguir o caminho dessas rotas para você conseguir alongar de forma eficiente. Tá? Meus alunos de consultoria, eu ensino como fazer esse processo. Se você tem interesse de conhecer esse trabalho, tem um link aqui na descrição, também no comentário fixado, onde você já fala direto comigo no WhatsApp, para você saber mais informações sobre consultoria. Tá? Então, dito tudo isso, você deve sempre alongar antes da musculação, mas precisa saber a forma correta, que não dá para eu explicar agora essa sequência. Tá? O outro ponto que as pessoas perguntam, Tony, mas me disseram que o alongamento ele faz perder força. Isso é verdade? Isso é verdade. Porém, você precisa contextualizar. Quando eu tenho uma musculatura aqui que está fazendo mais força que a outra, imagina um cabo de guerra, eu tenho um lado puxando mais que o outro e o lado perdendo. Eu preciso justamente falar com esse lado aqui, ó, para de fazer muita força aí, que eu preciso que esse outro lado aqui ganhe força também para equilibrar essa força. Eu não preciso ter um lado puxando mais que o outro. Eu preciso ter essa força igualada, equilibrada. Então esse é um ponto, é um contexto, tá? Agora, se você é um cara que vai fazer levantamento de cargas elevadas, de um RM, uma repetição máxima, aí já é outros 500. Eu não vou alongar porque eu vou fazer um trabalho de força. Mas praticante de musculação dificilmente vai estar fazendo trabalho de força pura. A gente faz um trabalho aqui de contração dinâmica, né, para a gente gerar hipertrofia e não fazer um desenvolvimento de força pura. Se você é atleta de força pura, aí o alongamento ele já não é bem-vindo antes da sessão, tá? A mesma coisa vale para o corredor. O cara que ele é corredor de tiros de 800 metros ou um corredor de longas distâncias, se ele, porventura, fazer o alongamento antes da sessão ali da corrida, ele vai ter uma queda na performance, bem como o jogador de futebol.
Então o interessante é o que? Se você é dessas modalidades, como corrida e futebol, faz alongamento um dia antes, ou talvez umas 5 horas antes, mas na musculação você pode fazer antes, tá? Tony, qual a duração do alongamento? Dependendo do grau de encurtamento, cada grupo muscular deve ser alongado de 20 a 30 segundos, fazendo pelo menos 2 a 3 séries para você começar a colher os benefícios do alongamento, tá ok? Dito tudo isso, eu vou deixar aqui um link na descrição, onde você fala comigo diretamente no WhatsApp para informações sobre consultoria, tá? E se você gostou dessas informações, não esquece já de deixar o seu joinha aí. Se é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, o YouTube vai te entregar, tá ok? Forte abraço, tamo junto!